Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, como é que estão vocês? Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Vamos escutar mais um louvor de adoração ao Senhor. O tema da mensagem é algumas coisas que preocupam na igreja de hoje que nós devemos estar atentos. E como eu falo, estar atentos, estar vigilantes. Não para condenar, mas para mostrar soluções, para podermos nos posicionar de forma correta. Mas como de praxe, vamos ouvir um louvor ao Senhor. Aleluia. Propósito eterno. Deus abençoe a todos vocês, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha estar trabalhando dentro de vocês. E claro, de mim também. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, meu Pai. E que toda a terra saberá. Somente tu és digno de adoração. Aleluia. Somente tu és digno de exaltação. Glória a Deus. Vamos falar sobre isso hoje, viu? Jesus, o único digno de toda honra e toda glória. E vocês vão ver por quê. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Viaje comigo nessa música. Peça ao Espírito Santo que fale com você nesse momento. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus é seu maior tesouro. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Somente tu és digno de adoração. As coisas desse mundo ante a ti não tem valor. Somente tu és digno de exaltação.
Glória a Deus. Nós vamos ver Cristo face a face. Aleluia. Nós vemos hoje em parte, como diz 1 Coríntios 13, mas nós veremos face a face. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Nossas obras vão ser passadas pelo fogo. O que vai permanecer é aquilo que fizemos com essência. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Usa-me, Pai, com teu Espírito Santo. Nós servimos em qualquer lugar. Na tua história, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo forma de Deus, não teve usurpação sobre igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como homem, morreu por morte de cruz, pelo qual Deus exaltou pela maneira que deu ao seu nome, que é o nome do Senhor Jesus, se dobre todo joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus do céu. O nome do hino, para quem gostar, quem querer buscar aí na YouTube, é Tudo é para Sua Glória, da levita, adoradora, cantora Laura Segouros. Queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Eterno. Gostaria de trazer algumas aqui nuances sobre algumas coisas que nós podemos trazer, que nos preocupa na igreja, que deve ser alvo de análise, alvo de preocupação e de discernimento, a fim de que possamos remediar. Quando nós viemos aqui, nós não estamos aqui para tecer uma crítica destrutiva, não. Estamos aqui para sermos integrantes do todo, até porque nós fazemos parte
do corpo de Cristo, do reino de Deus, da noiva do Cordeiro, que vai morar no céu. Então, todos nós estamos enquadrados na igreja. Eu gostaria de ler aqui um versículo que fala o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Anteriormente, nós não vamos nos deter no texto completo. Ele fala o seguinte: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo com ordem e decência. E o apóstolo Paulo vai dar aqui algumas nuances. Por exemplo, eu vou ler aqui, mas vou trazer a revelação e a explicação. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça de tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, mas que todos aprendam e todos sejam consolados. E o Espírito, letra minúscula, dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, os irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Queridos, o apóstolo Paulo ele era doutrinador, era um homem que ele tinha uma doutrina da vinda de Deus. E a questão aqui é muito pertinente, só fazer uma explicação sobre as mulheres daquela época, porque havia um contexto onde tudo se conversava na igreja, e as mulheres ela conversava com o marido dentro da igreja. E o apóstolo Paulo falou: olha, quando você chega em casa, a igreja estava sendo formada, era uma coisa totalmente natural. O apóstolo Paulo não estava falando de desvio de conduta, mas sim de ordem e disciplina. Você chega em casa e converse com sua esposa dentro de casa. Pois é, muito bem. Mas, queridos, e algumas nuances que nós podemos observar aqui, porque a igreja ela é perfeita, a igreja ela é fantástica. E algumas coisas que eu tenho visto é o seguinte: em primeiro lugar, adoração a anjos, e Paulo vai falar sobre isso aqui, em vez de Deus, Espírito Santo e Jesus. Querido, anjo é bíblico? É. Aqui, se formos pararmos para dar uma explicação sobre anjos, nós falaríamos aqui o dia todo. Existem 4 tipos de anjos que a Bíblia fala. Pelo menos 4 tipos de anjos que a Bíblia fala: arcanjo, querubim, serafim e o próprio anjo, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Na verdade, são 3 espécies que a Bíblia fala de anjos, né? Que se divide em querubim, serafim e arcanjo. E tem os anjos normal, que poderia ser enquadrado na quarta espécie. Agora, o que eu percebo, queridos, é algo muito salutar. Às vezes eu chego em uma igreja e já fiz até alguns testes. Eu chego na igreja e falo: o Espírito Santo de Deus está aqui. O povo. Aleluia. Aí eu falo: Jesus está aqui. Glória a Deus.
Deus está aqui. Aleluia. Irmão, estou vendo um anjo aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E cadeira para cima, e rebuliço, e... Eu fico imaginando. Teve um dia que Deus me fez chamar a atenção da igreja. De uma certa igreja que fui pregar, e Deus me fez chamar a atenção da igreja. Quer dizer que anjo tem mais valor aqui do que Espírito Santo, do que Deus e do que Jesus, né? Então, cuidado, irmãos, para a gente não estar invertendo os papéis. Anjos é bíblico, queridos. A função angelical na Bíblia é... Os anjos são funções, eles são ministradores. Os anjos são nossos servos. Agora, infelizmente, algumas igrejas estão colocando o anjo, né, acima da Trindade divina. Infelizmente, né? Colocando um anjo acima da Trindade divina, né? E o povo mal acostumado, né? Dizer, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui. O povo fica inerte. Quando fala de anjo, parece que ativa um entusiasmo fora do comum, fora do normal. Então, precisa disciplinar a matéria, né? Precisa disciplinar a matéria, porque anjo não merece adoração. O apóstolo Paulo fala o seguinte: se algum anjo pregar o evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja amaldiçoado, seja anátema. Ou seja, anjo nenhum vai querer adoração, a não ser que sejam os anjos caídos, a não ser que sejam os demônios. Anjo nenhum vai querer adoração. Amém, queridos? A segunda coisa que eu quero observar, queridos, é a institucionalização do pecado dentro da igreja, né? E o apóstolo Paulo, ele disciplina, ele fala o seguinte: quem ignorar, que ignore. Mas o que é a questão, queridos? Pastor, mas nós estamos em obra. Claro, queridos, eu não sei aqui de paraquedas, eu sei de tudo isso. Agora, é necessário que possamos combater o pecado. Já falei aqui, como o apóstolo Paulo fala, tem vários falsos doutores do mundo, e está entrando dentro da igreja esses falsos doutores, por até homens ilibados, mas que está se deixando levar pelo sofisma, pela filosofia do presente século, né? Você viu recentemente com um grande pastor, um pastor conceituadíssimo, né? Falando de atualizar a Bíblia, ou seja, para a Bíblia se enquadrar ao pecado das pessoas. Então, foi uma revolta natural no meio do corpo de Cristo, né? Nada contra o caráter desse pastor, mas doutrinamente ele está errado. Doutrinamente ele está errado. Está deixando as fábulas do inferno tomar conta da vida dele, né? E já falei aqui em nome de 6 pastores que a gente precisa tomar cuidado com a forma doutrinária das coisas, né? Já falei aqui em nome de 6 pastores que a gente precisa tomar cuidado das formas doutrinárias das coisas. Por exemplo, tem 2 pastores que eu amo eles. Eu não vou entrar aqui no mérito da vida particular dele, tá, o que eles fazem e tal, mas doutrinamente eu acho eles fantásticos. Doutrinariamente eu acho ele fantástico. Tem as suas formas de ser pessoal, que a gente precisa disciplinar a matéria, aí já é outra coisa, mas questão de doutrina, de Bíblia, os caras são fantásticos. Eu analiso e vejo, rapaz, esses caras não dá bola mole. Agora, as posições pessoais que eles deixam claro, e quando ele fala falar algo que é fora da Bíblia, ele deixa claro, como disse o apóstolo Paulo: falo eu e não o Senhor, digo eu e não o Senhor. Isso aqui é minha opinião. É a minha opinião, posso estar errado, né? Mas eles não fazem isso como imperativo, como doutrina, como dogma. Eu vou falar com um desses pastores, né? O pastor Josué Brandão e o pastor Silas Malafaia, né? Dentre tantos outros, mas eu falo esses que são eles são muitos expoentes, né? E às vezes muito polêmico, mas são homens que doutrinariamente, né? Você não vê erro na vida desses homens, doutrinariamente não. Então, queridos, e aí você vai ver muitos pastores, eles tendo uma visão distorcida em detrimento da palavra de Deus, né? A institucionalização do pecado. E às vezes, como o próprio Silas Malafaia falou, por exemplo, eu tinha muito cuidado em chamar as pessoas para pregar, para louvar, botando no púlpito de todas as igrejas que
foram passados pela minha mão, não importa se era 1 mês, 2 meses, ou 4 meses, né, ou 2 anos, não importa. Eu tinha muito cuidado de colocar as pessoas lá no púlpito para cantar e louvar. Por quê? Porque o carisma, ele não vem antes do caráter. O carisma não vem antes do caráter. Eu conheço muitos pregadores que pregam bem, que falam bem, que até eu, que tenho 1001 anos de crente, que fundei a igreja com o apóstolo Paulo, aliás, estava na época de Noé, que eu vejo o camarada, eu quero me converter de novo. Mas o cara não tem, o cara não tem caráter nenhum, tem carisma, o cara prega, o cara chora, o cara faz caras e bocas e prega com veemência, e tem um dom da oratória, mas não tem caráter, queridos. Aí às vezes o pastor, por causa disso, coloca o cara no púlpito e depois vem a rebombada da igreja, na igreja. Porque não pense não, que a rebombada vem na igreja depois. Você pega um cara que não tem vida no altar, não tem, ou uma levita que não tem vida no altar, e coloca para dirigir louvor, pregar no seu púlpito, meu amigo, você vai ter problema. Você vai ter problema. É por isso que essa questão hoje do amor sem disciplina, Paulo fala, João falava isso nas igrejas, cartas das igrejas, né? Eu tenho contra ti porque toleras, né, esse tipo de coisa. O amor de disciplina vira libertinagem. E também, claro, que a disciplina sem o amor é tirania. Tem que ter o equilíbrio, gente. Gente, tem que ter o equilíbrio. Equilíbrio. A palavra equilíbrio, tudo com ordem e com decência. Então, muitos pastores, né, é por isso que eu falo, a igreja, agora conheço muitos pastores também que sérios, muitas igrejas sérias, né, que verifica se o camarada tem vida no altar, se o camarada tem vida para estar dirigindo o culto, se está com a vida irregularizada, melhor regularizar a vida, né, é melhor regularizar a vida para poder estar fazendo a coisa direito, gente. Para fazer a coisa direito. Entendeu? Apenas regularizar a vida. Né? Às vezes o camarada quer ver uma coisa, às vezes o camarada ele está no altar, mas o cara não é casado de fato. Gente, o que é que significa, como diz pastor Mabel, assinar um papel? Assinar um papel, gente. Pelo amor de Deus, não vai fazer mal a ninguém. Casa, gente. Não vai fazer mal a ninguém. Né? Então, são princípios que as pessoas precisam fundamentar na sua vida cristã. Né? A Bíblia fala que são as pequenas raposinhas que destroem as vinhas. São as pequenas. E depois que vem a rebombada, quem foi? Aí o pastor culpa a igreja culpa o pastor, a igreja. Aí fica aquela briga, né? Mas quando tanto a igreja como o pastor tem um corpo de liderança, as coisas se resolvem naturalmente. Eu tive uma igreja que fui participar, que eu fui convidado, e eu via muitos problemas da igreja, né? Muitos problemas da igreja. E Deus me chamou para ser um conselheiro, para ser de fato, um mestre na palavra, né? E eu falei, olha, o que está faltando aqui é o seguinte, vocês fazem uma comissão, que é algo que tem naturalmente nas igrejas batistas, e qualquer igreja tem essa comissão, e faltava naquela igreja. Faça essa comissão de pessoas idôneas, pessoas mais maduras, pessoas mais sábias, né, na igreja, que toda igreja tem que ter essa comissão. Se você, pastor, não faz isso, você precisa precisa ter essa comissão, porque às vezes o pastor, ele quer controlar tudo, quer ficar na frente de tudo, e isso não é bom. Isso não é bom. É como Jetro, o sogro de Moisés, falou com Moisés. Moisés, o que você está fazendo não é bom. Né? Moisés, sabiamente, homem humilde, ouviu a voz de Jetro. Então, você precisa o quê? Ter essa comissão na igreja. Né? E a comissão não vai dizer tudo, queridos. Queridos, eu gosto das pessoas que não falam amém para tudo que eu faço. Não. Não. O que eu quero fazer, não. Vamos considerar aqui, vamos fazer tal aqui. Por quê? Porque chegamos a um consenso comum. Né? Nós somos pessoas que somos indivíduos. Não falo de questão doutrinária, nem questão dogmática, que é algo que é coisa. Mas, por exemplo, a igreja vai querer fazer um piquenique na praia. Tem gente que quer ir na floresta, tem gente que quer ir para outros lugares. Então, vai ouvir a comissão vai dizer o que é que fica melhor. Entendeu? O pastor não pode bater o martelo aqui e acabou. Porque, infelizmente, tem muitos ditadores também dentro da igreja, viu, queridos? A gente fala muito hoje em dia que tem políticos que são déspotas,
que são tiranos, né? Mas tem muitos também dentro da igreja. A história é essa. Então a gente precisa disciplinar a matéria. Queridos, outra coisa que eu falei aqui, né? Revelação em vez de revelamento em vez de revelação. Visagem em vez de visão. Profetado em vez de profecia. Revelação, queridos, é algo que é de Deus, é. O que é revelação? É Deus falando com você. É Deus falando com você. Agora, o que ocorre é o seguinte. Teve uma época, logo lá em 2000, ano 2000, havia um grupo que logo comecei, fui batizado no Espírito Santo, aquela coisa toda, e havia uma época que um grupo da gente, um grupo abençoado, idôneo e tal, e levantou a irmã, né, e começou a profetizar. E depois, né, a irmã com o espírito de engano, alguém colocou a mão, a irmã caiu endemoniada. Quer dizer, falta de discernimento, né, irmão? Discernimento do espírito. Porque a revelação, queridos, ela é primeiro pacífica. O apóstolo Paulo dá um show aqui. É pacífica, né? Ela vem para restaurar o cuidado com muitas profecias, querido, que as pessoas entregam, né? Cuidado com as profecias que as pessoas entregam. Tanto profecia que vem para causar confusão. Já tive que remediar muitos falsas profecias que as pessoas fizeram contra uma pessoa, e a pessoa foi me perguntar, pastor, se é um homem libado na palavra, o que significa isso, tal, estou aqui perturbado porque o fulano tal disse isso. Eu falei, fique tranquilo, meu irmão, que isso aí não tem nada a ver, não. E eu vou na Bíblia, eu disseco a Bíblia, se a pessoa vem, eu vou na Bíblia. E se o pastor quiser vir, né, desarmado, né, no espírito, conversar comigo, venha conversar na Bíblia. Né, na Bíblia, vou botar para ele os versículos tal, né? Porque, queridos, em virtude disso, é algo que eu vou falar depois, mas todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. E você não pode fazer uma doutrina com um versículo só. Não, de jeito nenhum. Você não pode fazer uma doutrina com um versículo só. Não, de jeito nenhum. Não, porque tá aqui. Eu já vi muitos colegas meus, né? Aí, não, tá aqui a Bíblia, pastor, aqui, ó, Zé, não sei o que e tal. Eu falei, varão, vamos considerar aqui, vamos ver aqui alguns versículos. Aí eu botava 3, 4 versículos e, rapaz, é verdade, você tem razão. Não, ele não é que tem razão, não. Que tem razão é a Bíblia, né? Então, não se pode fazer uma doutrina com versículo, né? Visagem, queridos, a visagem, às vezes a pessoa vê coisas que não é de Deus. A pessoa vê coisas que não é de Deus. Tem coisa que é de Deus e tem coisa que é de Deus. Né? Ah, pastor, mas julgue a profecia. Aqui está escrito, né? Eu não sou, como eu falei, não cheguei aqui de paraquedas. Mas se outro que tiver citado eu for revelar alguma coisa, cale-se primeiro. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não deu de confusão, né? E a gente tem que julgar a profecia e não o profeta. Agora, faça-se tudo com decência e ordem. Agora, a gente não pode institucionalizar o erro, né? Por exemplo, o camarada errou uma vez, tal, você está orando, tal, né? Agora, a pessoa está na mesma coisa o tempo todo. Não, mas tem que julgar a profecia, não o profeta. E o cara constantemente dando bola fora. Meu amigo, tem que chamar esse cara na chincha. Aí tem que fazer igual Paulo fez com Pedro, repreender na cara. Aí não, porque aqui é questão doutrinária, dogmática. Né? Tem que repreender na cara. Claro que a pessoa tem que chamar esse cara. Se ele ficar dando profetada em lugar de profecia, ou ter visagem em lugar de visão, queridos, tem que disciplinar a matéria. Falar, varão, a Bíblia é aqui, tal, é o dorso, a profecia tem tal característica, e acabou. Né? Aí, porque tem muitas pessoas que diz que ela sente, é coisa dela mesmo. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é de Deus. E eu creio em profecia. Eu sou um homem batizado com o Espírito Santo, renovado, que é profecia, sim, Senhor. Creio. Mas também tem muita meninice no meio do povo de Deus. E a gente precisa, não que a gente vai maltratar a pessoa, mas precisa disciplinar a pessoa no sentido de orientar, dar uma condução, dar um caminho, dar uma vertente, para que as pessoas não venham cometer tais erros mais. Entendeu, irmãos? Então, revelação é bíblica? É. Visão é bíblica? É. Profecia bíblica? É. Por exemplo, teve um candidato a presidente
que ele disse que ele ia ser presidente da República, que Deus ia colocar ele lá, e isso e aquilo, fez aquela coisa toda, e virou motivo de escárnio. Por quê? Porque não foi, né? Não foi. Porque, queridos, é que eu falo. Se Deus falou algo com você, tem apenas convicção de você falar. Eu creio que realmente, às vezes, por emoção, você pode estar por emoção e falar algo na emoção, né? Mas tudo bem, agora trabalhe para que isso não vai ser constante. Por quê? Porque aí a pessoa pega, não, julguei a profecia, não julguei o profeta. É verdade. Agora não tem que disciplinar também o profeta. É igual aquela mulher que estava falando besteira lá, Paulo repreendeu na hora. Estava falando coisa boa. Esse homem é servo de Jesus Cristo. Esse homem é servo de Jesus Cristo. Esse homem é servo de Jesus Cristo. Paulo, cala-te, Satanás. Então, tudo com decência e ordem. Amém? Então, a profecia, queridos, depois eu vou trazer aqui um estudo só sobre profecia. A profecia, ela traz paz. Mesmo ela confrontando o elemento, o sujeito, ela traz paz, consolo e refrigério, mesmo que seja exortação, né? Mesmo que seja exortação. Então vocês aí do YouTube, né? Deus abençoe grandemente e receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos continuar ainda aqui no Instagram com algumas nuances sobre a questão das algumas coisas que preocupam a igreja e que possamos ter a excelência, o discernimento do Espírito Santo para que possamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Entenda a igreja como corpo. A igreja não é uma só igreja. A igreja é o corpo, é o reino. Amém? Deus abençoe.